Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. O meu nome é Marta Faustino, sou missionária da Canção Nova e é uma alegria poder estar aqui consigo a participar também deste programa. Assim que nos acompanha, quer através da internet, da rádio ou da televisão, é muito bom poder contar com a sua presença. É bom também saber que as pessoas acompanham-nos não só em Portugal, mas fora de Portugal. Seja em França, sei que há pessoas que nos acompanham em França, em Inglaterra, na missão que está lá a nascer também. E queremos dar um grande beijinho a todos eles e um abraço, porque é bom saber e contar com vocês. Este programa nós vamos iniciar com o tema Carta aos Efésios, contexto, perspectivas e objetivos. Não se preocupem que não vai ser tão difícil assim. Eu não estou sozinha neste programa e tenho comigo, aqui do meu lado esquerdo, o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que lá em casa ou no trabalho nos estão a escutar, nos estão a ver ou a ouvir. Que o Senhor a todos abençoe. Também este tema da Teologia do Corpo, de Efésios 5, neste 5º capítulo que iniciamos agora, seja uma realidade que possa ajudar a nossa vida concreta a ser mais de Deus, de acordo com a sua vontade para cada um de nós. Muito obrigada, Padre. Temos também a Maria José, que também já é habitual no nosso programa. Muito bem-vinda, Maria Olá, José. Marta, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aí desse lado. E vamos hoje, cheios de expectativa, desvendar a carta aos Efésios, que é sempre, muitas vezes, tão mal entendida. Isso, muito obrigada também. Para começarmos, vamos ler então um trecho do Evangelho. Vou pedir ao Padre que nos leia esse trecho, por favor. Não é do Evangelho, é da carta de São Paulo aos Efésios e é a seguinte passagem. É de Efésios 1, 3, 4 a 7 e 10. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós, no seu Filho bem-amado. É em Cristo, pelo seu sangue, que temos a redenção, o perdão dos pecados, em virtude da riqueza da sua graça, para conduzir os tempos à sua plenitude, submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. Muito obrigada, Padre. Maria José, o que é necessário ter em conta para interpretar corretamente estas palavras? A carta aos Efésios, normalmente, enfim, e o que está a ser, o que é alvo deste ciclo sobre a sacramentalidade do matrimónio é o capítulo 5 da carta aos Efésios. E nós escolhemos abrir este programa, embora vamos falar disso, mas escolhemos abrir com o capítulo 1, porque achamos que era importante contextualizar no conjunto da carta aos Efésios o capítulo 5. E, aliás, isto é o que faz o Papa também. Ele diz que todo o texto tem um contexto e por isso convém perceber o que é que... Porque é que acontece o capítulo 5, em que contexto é que acontece. E vamos ver que, no fundo, isto está extremamente... Está tudo relacionado com as palavras de Jesus, quando se refere ao princípio, que nós vimos no início da Teologia do Corpo, não é? Quando ele apela ao coração humano no Sermão da Montanha, no segundo ciclo, não foi? E quando fala da futura ressurreição na conversa com os saduceus, que foi um dos programas que fizemos há bem pouco tempo. Estas palavras da Epístola aos Efésios, nomeadamente as do capítulo 5, que nós iremos abordar daqui a bocadinho, no fundo são como que um corolário de todo este conjunto
de coisas que foi dito até aqui. Assim, nós podemos pensar que os destinatários da carta aos Efésios somos nós, não são só os Efésios, somos nós, é o homem histórico, contemporâneo, e temos em conta não apenas a nossa fragilidade, a nossa concupiscência, mas também todas as perspectivas do princípio e todas as perspectivas escatológicas da ressurreição dos corpos. Portanto, tudo aquilo que foi dito até agora sobre a teologia do corpo, não é? E sempre tendo em conta na ótica teológica da redenção dos nossos corpos. E isto faz mais sentido se pensarmos no capítulo 5 também. Mas, para contextualizar, achamos que era importante começar por perceber que a Epístola aos Efésios começa com um hino de louvor a Deus e começa com um apelo a que todos sejamos submetidos a Cristo. Não é? Como dizia aqui o padre, submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. O São Paulo, o padre. Sim, o padre leu. O São Paulo é que dizia, de facto. E é importante perceber este bocadinho aqui faz-nos perceber o verdadeiro sentido do capítulo 5 da Carta aos Efésios, que depois vamos ver mais adiante. E há uma semelhança, então, também com Efésios 5, não é? Submetei-vos. Exatamente. É aí que vamos chegar. É aí que vamos chegar. Mas eu gostava de fixar aqui uma parte. Predestinou-nos Deus para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós no seu Filho bem-amado. Só para percebermos que a primeira realidade que Jesus nos vem ensinar é esta de sermos filhos de Deus. De sermos filhos. Ou seja, não só no sentido, de certa forma, metafórico do ser de Deus, o sentido de ser em relação ao Senhor, mas no sentido concreto também pragmático de sermos filhos, de nos ensinarmos a sermos aqueles que acolhem uma palavra, que são admoestados, num certo sentido, e que acolhem esse ensinamento, que são instruídos. É muito curioso que Deus tenha vindo ao mundo não como aquele que vem mostrar a sua paternidade, mas sim como aquele que vem mostrar, olha, o que tu tens que fazer é acolher como filho, primeiramente, a Deus, que é teu Pai. Não é? E viver esta filiação é o primeiro aspecto da vida de Jesus, que Ele percorre cada segundo a vivê-lo e a ensinar como testemunho ao nosso coração a viver da mesma forma. Viver como filho, como aquele que acolhe de Deus, é o primeiro ensinamento. Por isso não podemos chegar a falar de Efésios 5 e da submissão e de tudo isso, se não entendermos que, primeiramente, essa submissão é na relação com Deus. É esse o central. E São Paulo deixa isso muito, muito claro. Eu diria assim, ele deixou claro, nós durante muito tempo nem sempre o entendemos da mesma maneira. Tão claro assim. Mas isso é a nossa fragilidade. Agora, que o Papa, numa visão claríssima, super clarividente, nós, ao prepararmos estes encontros, demos conta, quer dizer, é absolutamente extraordinário a maneira como o Papa chega lá. Porque torna claro aquilo que a gente passa, e, enfim, é en passant. Vamos vendo o texto seguindo como se não tivesse ali o maior mistério da nossa vida. E o Papa diz, vamos parar, vamos lá. Diz em relação aos textos do princípio, do Gênesis, diz em relação a Mateus 19, Deus diz em relação àqueles aspectos essenciais, vamos demorar-nos sobre as coisas e aprender a acolher da realidade, daquilo que nos é dado da parte de Deus, da sua palavra, o seu fruto. E acolher este fruto da palavra de Deus é uma coisa que é própria do Filho. É primeiramente essa a vocação, a sermos filhos de Deus. E depois a concretizarmos isso no amor esponsal, como ele descreve, e na família, como claramente o São Paulo fala, que é o lugar primordial, o único lugar da comunhão, diria eu. Este único é bem real, ou seja, a relação interpessoal alcança ali
uma plenitude de relação, que nós não podemos negar, não é? João Paulo II diz que esta parte do capítulo 5 da Carta aos Efésios, usando um bocadinho o texto da Gaudium et Spes, revela de modo particular o homem ao homem e torna-lhe conhecida a sua altíssima vocação. Portanto, de certa maneira, o texto orienta o nosso olhar e o nosso pensamento, não só para o contexto, como estávamos a ver, mas também para além disso, para mais longe, não é? De modo a podermos entender, se possível, até ao fundo. O Papa sugere que é possível entender e penetrar mais neste mistério e perceber quanta riqueza de verdade revelada por Deus está neste texto. Isto ao mesmo tempo, é espantoso nós percebermos, dito pelo Papa João Paulo II, não é? Portanto, percebemos que podemos entender de alguma forma isto, podemos tocar isto, não é? E na Carta aos Efésios nós podemos falar também dos significados do corpo. Que significados são esses? Podemos falar de um significado metafórico e de um significado concreto, não é? O metafórico porque ele está continuamente a fazer relativo ao corpo de Cristo e à Igreja, não é? Ele fala faz a analogia esponsal, que é conhecida, e fala, portanto, do corpo de Cristo e da Igreja. E no significado concreto, porque fala sobre o corpo humano na masculinidade e na feminilidade. Portanto, enfim, estou a olhar aqui para a cruz e estou a ver os dois significados aqui mesmo, não é? O homem e a mulher e o corpo de Cristo e a Igreja, não é? A Igreja, corpo de Cristo, e de Cristo que se entrega, enfim, explorando um bocadinho o texto. Por um lado, nós temos aqui esta indicação da relação enquanto tal, experimentada especialmente entre Cristo e a Igreja, e devemos nós vivê-la, mas depois não fica apenas nesta declaração de uma ideia clara acerca daquilo que deve ser, mas também depois num dar à vida concreta, não é? No sentido concreto do nosso corpo, ou seja, não é só uma ideia bela, não é? É uma maneira de viver. Por isso, por um lado declara o mistério, por outro lado diz, mas isto é possível viver. De forma concreta. Sim. E está marcado no teu corpo a maneira como o podes fazer. Não é? Na maneira como te entregas, na maneira como acolhes, na maneira como vives, como atuas diante das outras pessoas. Não é? E estes dois significados são ali expressos. Não é? E é por isso que podemos falar da sacramentalidade do matrimónio, porque o matrimónio aponta-nos para uma realidade diferente, a realidade da própria responsabilidade de Cristo, não é? E o próprio Papa João Paulo II coloca também estas questões. De que modo estes dois significados do corpo aparecem e convergem nesta passagem? E porquê é que eles aparecem juntos e convergem? É justamente por isso, porque nos permitem falar do matrimónio como sacramento da realidade de Cristo e da Igreja, não é? A minha vida Faz a união das duas coisas. A minha vida... Isto é muito bonito, mas para mim. É muito bonito entender que a minha vida concreta não é uma coisa aleatória, é uma coisa que tem a ver com o próprio Deus. Não é? Está intimamente ligado a isso. Entender isto, eu acho que é para nós é tal coisa, para mim é. E é para o homem uma alegria imensa. Perceber que a sua vida concreta, o seu matrimónio, não é uma tentativa, tantas vezes frustrada, de seguir um caminho que conduz a uma felicidade que eu pretendo, mas é um dom que eu acolho para fazer ao jeito de Deus. E que o próprio Deus me dá a força a mim para fazer isso acontecer. E o matrimónio é sinal e também é sacramento. E que diferença é que há entre ser sinal e ser sacramento? Nós ainda discutimos um bocadinho sobre isso, sabe? Mas sinal é como se fosse quando nós olhamos qualquer coisa que é sinal, esta cruz é sinal do mistério bonito de Deus, da entrega de Jesus.
o sinal é sempre uma coisa que aponta para alguma coisa que não é... que aponta para o invisível. É sinal de alguma coisa, neste caso, do céu. O sacramento não é um dedo a apontar para o céu. Aliás, o que é próprio do cristianismo é exatamente o contrário. É o céu tocar a terra. O que acontece nos sacramentos é o próprio Deus a tocar o homem. Não é? Quando nós vemos as pessoas às vezes a dizer eu confesso-me diretamente a Deus. Não é? E dá vontade de perguntar, e Ele já te respondeu? Porquê? Porque quando eu me vou confessar, Ele não só me responde, como me toca nas mãos do sacerdote, pelas mãos do sacerdote. Quando eu sou ungido, quando estou doente, Ele toca-me na minha testa com o óleo santo dos enfermos e eu recebo o dom do Espírito Santo por meio de um gesto concreto. Quando eu comungo o corpo de Jesus. Quando eu sou batizado, é por meio da água que Deus faz descer o seu Espírito. Não é? E da oração da Igreja. Quando eu sou consagrado como sacerdote, são-me impostas as mãos, não é? Sobre a minha cabeça. Tenho mesmo que ir diante do meu bispo e ele, num gesto de imposição, depois da oração consecratória, impõe-me as mãos. Os sacramentos são não só, vamos dizer assim, no sentido metafórico, os lugares onde Deus se une à nossa humanidade, não é? Mas é, de facto, também concretamente, é por um gesto concreto que isso acontece. Mas é o movimento contrário. Não é eu a tentar aos pulinhos a chegar a Deus, não é? Dizer que está ali, isto é parecido com, lembra, não é? É dizer, é Ele a vir cá. Quer dizer, eu marco-te com a minha força, com a minha presença. É Ele que faz, é por isso que se fala da redenção na sacramentalidade do matrimónio. Portanto, é Ele que faz com que o matrimónio se possa tornar um sacramento dele. Sim. Não é? É uma coisa dele. Não é? Isso é uma coisa que as pessoas têm muito pouca consciência, não é? Porque a gente pensa, eu vou-me casar, eu quero-me casar, não é? E vou-me casar, eu escolhi esta pessoa para casar comigo. Se eu fosse extraordinário e tivesse... Não é? A questão nunca é essa, não é? A questão é... E aqui há muita gente que falha nisto. E é uma pergunta que fica lá para casa e para os mais velhos e para os mais novos. Para os mais velhos para se recordarem e para voltarem lá se for preciso, para os mais novos para começarem a perguntar, que é perguntar a Jesus se Jesus escolheu aquela pessoa para eles. Ou para elas. Não é? Senhor, tu escolheste, tu queres que eu namore esta rapariga? Tu queres que eu me case com ela? Tu queres que eu case com este homem? Tu queres que eu viva o meu casamento agora com este homem? Perguntar primeiramente, porque senão é tudo da minha vontade. E depois, quando acaba a minha vontade, ou o meu desejo, acabou. Porque, enfim, como era fundado, não sobre Deus, mas sobre mim próprio, quando acaba aquilo que de mim podia ser uma fonte de alguma coisa, acabou. E há uma outra coisa que eu também tenho constatado que é uma dificuldade, que é o facto de não acreditarmos verdadeiramente que o matrimónio é sinal de outra realidade, leva-nos a criar uma realidade nossa, não é? Imaginar que o casamento é isto ou aquilo e viver de acordo com essa ideia nossa, construída por nós. E hoje em dia nós verificamos isso até em coisas tão absurdas como casamento ou matrimónio já deixou de ser entre um homem e uma mulher e passou a ser, porque não, entre duas pessoas do mesmo sexo, entre uma pessoa e um animal, ou entre uma pessoa e ela própria. Não sei se lembram que há tempos houve um episódio de uma série, que é o Glee, se calhar alguns já ouviram, a camada mais jovem certamente conhece o Glee, e há um personagem do Glee que a certa altura acha que a única pessoa com quem se pode casar, de facto, é com ela própria. Então organiza um casamento dela com ela própria, que é uma coisa completamente absurda. Mas é absurdo porque o casamento é uma realidade própria e não é inventada por mim. E, portanto, temos que perceber o que é que ele é. Que realidade é essa, não é?
Exatamente. E é uma realidade que aponta para outra maior. E quando falamos em sacramento, infelizmente nós sabemos que hoje em dia muitos jovens, muitos casais acabam por se casar, mas não pela igreja, não é? Basta nós gente trocar os votos, eu gosto de ti, tu gostas de mim, pronto, estamos casados. As pessoas, apesar de tudo, têm a noção que não é bem assim. Ou seja, no fundo elas sabem que lhe falta ali um certo compromisso. Não é? Um certo vínculo. E por isso é que também essas relações acabam por ser mais voláteis, não é? do que o casamento. Embora sim, haja muito essa tendência, mas eu acho que claramente as pessoas entendem, e até quando lhes falamos, olha, às vezes vem preparação para batismo ou outros encontros que nos encontramos, até às vezes fortuitamente. Acontece perguntar, então, e são casados? E eles sabem exatamente que não são. As pessoas sabem que aquilo que vivem não é propriamente. E se olham para si com alguma verdade, conseguem declarar, pelo menos dentro do sacerdote fazem, sim, de facto, não é? Ao género daquele evangelho que escutámos agora há não muito tempo, neste tempo da Páscoa, de Jesus que pergunta a Pedro, tu amas-me? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a palavra utilizada são palavras diferentes, porque Jesus pergunta pelo amor agápico, um amor total, entrega total, nas duas primeiras vezes. E São Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto de ti. Eu tenho um amor de amizade por ti muito grande. E Jesus depois à terceira pergunta, mas tu gostas só de mim? É só a amizade que tu tens por mim? E ele diz, sim, Senhor, é verdade. Eu não consigo mais, é só mesmo amizade. E porque é muito bonito, porque as palavras no grego estão assim e são muito belas de entender desta forma. E de facto quando lhes perguntamos, as pessoas dizem, sim, Sr. Padre, sim, de facto não estamos casados. Até queríamos, e depois invocam todas as questões sociais, ou económicas, ou financeiras, ou o que seja, mas de facto sentem que é diferente. Porquê? Porque quando o coração está totalmente entregue, realmente, vive uma paz que se experimenta nessa reciprocidade. Uhum. E quando ela não acontece de forma total, fica de facto a falhar. As pessoas têm noção disso. Apesar de tudo, as pessoas têm noção disso. Tem, no fundo tem. Bem, estamos a chegar ao final do nosso programa. Foi bastante interessante tudo isto que trouxeram sobre a Carta aos Efésios, mas poderemos depois aprofundar mais num outro programa. Padre, quero agradecer a sua presença. Alguma palavra final? Isto que comecei a falar em relação com o texto de Efésios, nós somos feitos para ser filhos de Deus, ponto. Essa é a nossa maior graça. E é por isso que a gente dá a vida, é por isso que somos cristãos. Porque um dia o Senhor, de uma forma sacramental, pela sua presença, o céu tocou a terra, não é? E em Jesus se tornou carne. E é em Jesus que nós experimentamos esse ser tocados pelo próprio Deus. E esta filiação, este ser filhos de Deus de uma forma tão amada, às vezes poderíamos pensar que poderíamos talvez dispensar os sacramentos ou dispensar, e de facto não conseguimos viver sem eles. Porque eles são os gestos de amor que Deus tem para connosco. Mas se pensarmos, só uma vez que pudéssemos dispensar os sacramentos, seria sempre bom saber que eles existem, que Deus faria aquilo por nós e faz por nós isto, de se fazer presente no meio de nós. Muito com um amor obrigada, muito grande, Padre. não é? Muito obrigada. Maria José, muito obrigada pela sua presença. Nada. É sempre bom poder contar consigo aqui no nosso programa. Muito obrigada eu. Chegando ao fim deste nosso programa, quero mais uma vez dizer que podem entrar em contacto connosco, mandar as suas questões, as suas dúvidas ou até sugestões para o nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou através do nosso telefone 249 530 600 ou ainda enviar-nos uma carta para Teologia do Amor, Estrada da Batalha número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Conto consigo para o próximo programa. Até lá, se Deus quiser.
Obrigada.